Meus irmãos, glória a Deus. Sentados mesmos, vamos para o momento da palavra do Senhor, que está no sagrado livro do evangelista Lucas. Glória a Deus, em seu capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Senhor, nós pedimos ao Senhor neste momento, Pai, fale conosco. O Senhor reservou uma palavra para esta noite e nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor, Pai. Por favor, Paizinho, manifesta-se nesta noite de forma clara, para que nós possamos obter a resposta que vem do alto, a resposta que vem de Ti. O Senhor tem liberdade, Paizinho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. E encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram então perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, vocês estão vendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Fala comigo, ele ressuscitou. A pergunta que me encasquetou durante esses dias enquanto eu estava montando essa mensagem foi: o que aconteceu no meio do percurso que os discípulos se esqueceram das palavras de Jesus? Por que, bispo, o senhor está falando isso? Porque Jesus, ele passou 3 anos caminhando. Eu disse quantos anos, gente? Não durmem. Quantos anos, gente? 3 anos caminhando com os discípulos dizendo para eles: e eis que vai chegar o dia que o Filho do Homem será ressuscitado dentre os mortos. Eis que há de o Filho do Homem ser glorificado. Irmãos, Jesus passou 3 anos deliberando palavras e dizendo para eles: é importante que eu seja entregue, mas é importante também que eu seja ressuscitado. Jesus falou que ressuscitaria, mas que cargas d'água. Quando Jesus morre, eles ficam tristes. Quando Jesus morre, a palavra de Deus vai dizer que eles se trancam dentro de uma casa. A Bíblia diz que com muito medo eles se trancam, acorrentam as portas e ali eles ficam flagelados. Por que isso? Traduzindo para o nosso dia a dia, por que nos dias maus nós temos costume de abandonar tudo aquilo que nós já estávamos há um bom tempo fazendo? Por que esse senso de desistência? Por que nós estamos sempre desistindo daquilo que nós começamos a fazer?
Por que eu estou sempre querendo desistir? Por que eu estou sempre querendo abandonar? Por que eu estou sempre dizendo, estou desanimado? Estou desanimado, estou muito desanimado. Estou num desânimo. Estou num desânimo. Por que essa palavra desânimo está sempre com você? Por que você nunca consegue fazer ou terminar as coisas? Eu fiquei pensando nisso. Como, gente, que os discípulos se esqueceram que Jesus diz, olha, eu vou ser entregue, mas não tem problema. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Não, eu vou passar por esse período de dor aí, mas não tem problema não, daqui a pouco eu estou de volta. É simples. A resposta é bem simples. Porque quando você, irmãos, quando você vem à igreja e você registra muitas coisas, mas deixa de registrar a palavra de Deus, você não registrou nada. É por isso que na hora da palavra você cochila, você sente vontade de dormir, a tua mente vaga. É por isso que na hora da palavra você dá uns flashes de apagão, em que você não se concentra, você não mentaliza naquilo que o Senhor está falando. É por isso que é uma batalha. Por quê? Porque a intenção do inimigo é não deixar você guardar as palavras do Senhor, para que nos momentos de aflição, nos momentos de luta, você não tenha no que se apoiar. E é por isso que você está sempre querendo desistir. Porque no momento da crise, da guerra, no momento da peleja, você não registrou. Você não guardou o que o Pai te falou. Você não guardou o que Ele te disse. É por isso que nós estamos vivendo uma geração de altos e baixos. É a geração que vem para o culto, registra-se a roupa da irmã, registra-se o volume do microfone, a lâmpada que está apagada, registra-se tudo, mas não consegue se registrar a palavra de Deus. E aí quando a aflição vem, você diz, vou parar, vou desistir, está pesado demais, não aguento. Não vou suportar, não estou suportando. A batalha está grande. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, dias antes, havia chamado Pedro e havia falado para Pedro em Cesareia de Filipe: Pedro, tu és a pedra, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Gente, o Senhor Jesus falou isso olho no olho com Pedro. Está contigo a promessa, Pedro. Está contigo a bênção. E olha, tem mais. Eu vou estar com você, aonde você for. Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Passaram alguns dias. Está Pedro cortando a orelha de Malco. Passaram alguns dias. Está Pedro negando a Jesus. Passaram alguns dias, está Pedro dizendo para os seus irmãos discípulos: eu desisto, vou pescar. O que é isso? O que aconteceu? Por isso que o salmista, gente, ele vai nos dar uma dica, ele vai nos dar um conselho, ele vai dizer: guardei a tua palavra, Senhor. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Irmãos, o que garante a nossa força diante de tempos de crise, não é a promessa que o irmãozinho fez para mim, não é o tapa nas costas que a irmãzinha me deu, dizendo estamos juntos. O que garante a minha permanência, o que garante eu caminhar firme, é eu conseguir guardar as palavras que Deus me disse. É eu conseguir me lembrar, eu trazer na memória aquilo que o Pai havia me falado. Então os anjos, eles se assentam sobre a pedra e dizem assim para ela: por que procurais entre os mortos
É o que vocês estão caçando nos mortos? A tipologia bíblica aponta algo revelativo e profundo, porque os mortos aqui são coisas passadas. Tu deixou de dar glória porque está cochilando. Mas eu vou fundo nisso aqui, gente. Presta atenção. Por que o anjo diz assim? Porque procura entre os mortos. Porque morto fala do que é passado. Morto faz ou nos arremete àquilo que é antigo. A mesma pergunta que o anjo está fazendo às mulheres também cabia a Pedro, porque a Bíblia diz que Pedro diz assim: eu vou voltar a pescar. Quando ele diz eu vou voltar a pescar, ele está dizendo: eu vou me arremeter àquilo que é ou que está onde? No passado. Porque Jesus já havia dito: Pedro, abandona o barco, deixa o barco e vem ser ganhador de alma comigo. Só que todas as vezes, querido, que a gente esquece, que a gente não registra as palavras do Senhor no nosso coração, qualquer tipo de dificuldade nos faz querer desistir. E eu vim dizer para você que toda hora você diz que vai desistir desse casamento, toda hora você diz que vai desistir dessa família, toda hora você diz: não aguento mais, toda hora estou fraco, estou desanimado, toda hora. E por que esse desânimo? Porque você não consegue registrar aquilo que Deus falou com você, a palavra que Ele te deu. Porque quando nós registramos, o vento vem, o vento sopra, a batalha surge, a guerra surge. Mas eu me lembro do que Ele disse para mim, eu me lembro das palavras que Ele falou comigo, eu não me esqueço do que Ele me prometeu. E se Ele disse que vai ressuscitar, ainda que os meus olhos não enxerguem, ainda que meus olhos não veem, eu creio, vai acontecer. Então olha para essa pessoa, sacode ela, porque ela está com frio, e fala assim para ela: já está mais do que na hora de você parar de procurar nos mortos as vitórias e as respostas que você quer no presente. Eu vou melhorar isso aqui, porque eu sinto o desejo de falar isso aqui. Já está na hora de você parar de procurar nos mortos aquilo que Deus quer fazer para você no presente. Sacode ela e fala: não, a tua bênção não está aí, a tua bênção não está no passado, não está no morto, a tua bênção está no presente. Aleluia. E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos de portas trancadas. Fala, portas trancadas. A pergunta é: foi o diabo que trancou a porta? Foi o diabo que foi lá fechar a porta com a chave? Quem fechou a porta com a chave? Quem passou o cadeado? Quem botou corrente? Porque quando a gente, irmãos, não registra as palavras que Deus Ele nos falou, que Deus nos deu, nós mesmos somos capazes de trancar aquilo que Deus nos deu acesso. E eu vou falar de novo. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou a porta. Aquele que passar por mim achará vida. E às vezes nós mesmos estamos trancando aquilo que Deus Ele nos possibilitou estar aberto com as nossas próprias mãos. Nós estamos trancando, nós estamos fechando. Tenha sabedoria para entender a palavra que eu estou dizendo nessa noite, hein? Tenha discernimento, não deixa o diabo ludibriar a tua mente não, hein? Tá? Não deixa o diabo ludibriar a tua mente. Atenção.
Porque pode ter gente falando assim: então, quer dizer então que eu tenho que pegar, abandonar meu casamento e partir para algo novo, né? Eu estou falando isso? Estou falando isso. Eu estou falando, irmãos, eu estou falando que você não pode se esquecer das palavras que Deus te deu. Você não pode deixar de se apoiar nas promessas que Deus te falou. Porque senão o tempo faz você esquecer. O tempo faz você apagar. Todas as pessoas que têm a perspectiva frustrada de um ministério, então ela fica paralisada diante das circunstâncias. Os discípulos de Jesus agora estavam trancados dentro de casa. Fala comigo, trancados, paralisados. Mas por quê? Eu te falo. Você sabe, filho, por que Pedro, ele se trancou? Porque estava com um excesso gigante de frustração. Sabe por que a gente se tranca no nosso ministério? Porque a gente vai absorvendo um excesso enorme de frustração. Eu estava com o meu sobrinho, foi quando? Sexta-feira? Sexta-feira, nós subimos o monte por volta de 11h30, saímos de lá quase 4 horas da manhã. Noite linda. E eu estava falando para ele, falando, filho, muitas das vezes, se a gente não se atentar às nossas escolhas, aos nossos passos, a gente vai tendo consecutivas frustrações. E essas frustrações, Silvio, me faz perder o desejo de lutar diante daquilo que eu sempre disse que me esforçaria para chegar. Eu sempre disse, vou chegar, vou conseguir. Mas eu vou acumulando tanta frustração. Você sabe por que Pedro se trancou? Eu quero liberar uma palavra psicológica para você nessa noite. Sabe por que você se tornou uma pessoa trancada, fechada? Sabe por que você vive abrindo a boca para dizer assim: e para certas coisas e para certas pessoas eu me tranquei, eu me fechei muito para certas ocasiões. Sabe por que você decide se trancar? Sabe por que você decide se fechar? Porque você veio num caminho de inúmeras frustrações. Aqui nessa igreja, nesse momento, tem ministérios gigantes, ministérios grandes, ministérios evangelísticos, ministério de pregação, ministério de obreira, de obreiro, de líder de jovem, líder de senhoras, líder de consagração, mas estão totalmente paralisados. E eu já sei a resposta, porque você vem de um caminho de frustração. Pedro, ele vem de consecutivas frustrações, e ele chegou um momento ao ponto de dizer assim: acabou, se Jesus morreu, eu morri também. Se Jesus morreu, meu ministério acabou também. Toda pessoa que sente que seu ministério está em um sepulcro, ela vai buscar por coisas que ela possa realizar no passado. E aí, toda vez que tu coloca teu ministério frustrado dentro de um sepulcro, você começa a buscar coisas do passado para trazer alívio no presente. Jesus, ele representa aqui sonhos sepultados. E eu já estou terminando. Ele representa sonhos sepultados. Jesus representa planos sepultados. Quantos tentam buscar outras coisas porque acreditam que seu ministério está sepultado? Já parou para perceber que depois que você sepultou teu ministério, você começou a buscar outras coisas para fazer? Outros planos, outros projetos, outras coisas, na tentativa de acalmar o fogo que arde no peito. Só que, irmãos, eu estou batendo nessa tecla já há umas 3 semanas. Chega uma hora que a gente não suporta, a gente não aguenta, a gente vai correr para os braços daquele que nos chamou. Só que a tentativa de Pedro, sabe o que é? Eu vou buscar fazer uma outra coisa para ver se eu esqueço a frustração que eu tenho de saber que meu mestre está sepultado, meu Senhor está sepultado. Porque, irmãos, Pedro, ele tinha muitos defeitos, muitos defeitos. Mas Pedro era apaixonado por Jesus, ele amava Jesus.
Irmão, Pedro, ele por muitas vezes confrontou Jesus, se voltou contra Jesus, zangou, ficou bravo, quis abandonar tudo. Mas quando ele teve a oportunidade de declarar o amor por Jesus, ele não ficou calado. Depois de toda a frustração, ele chega diante de Jesus, olhando para os seus olhos. Quando Jesus fala, tu me ama, ele diz, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Só que o amor, ele não impede de você ter um sentimento de frustrativo no teu coração. Eu sei que você que está aqui ama muito o Senhor, mas o teu amor não impediu os níveis de frustração. Tem pessoas aqui frustradas com seu casamento, frustradas com sua vida, frustradas consigo mesmo, frustradas porque não conseguem romper, frustradas porque não conseguem avançar, frustradas porque não conseguem conquistar o que planeja, não conseguem chegar nas metas que deseja. As portas estavam trancadas. As portas significam impossibilidade de acesso. Ou seja, chega momentos na nossa vida que nenhuma palavra é suficiente para tocar ou mudar aquilo que a gente já decidiu. Parece que eu vejo você dentro do quarto, dentro da sala, na tua casa, em algum lugar, ou então na tua mente dizendo, eu, o seu obreiro, nunca mais. Eu fazer a obra, nunca mais. Eu cantar, nunca mais. Eu servir, nunca mais. Parece que eu vejo você dizendo, nunca mais. Nunca mais eu sirvo, nunca mais eu danço, nunca mais eu cuido de criança, nunca mais eu faço nada para a igreja nenhuma, nunca mais eu ajudo pastor nenhum. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer assim, ó, meus sonhos acabaram, minhas possibilidades acabaram, a minha geração já passou. E minha geração passou, agora deixa para os mais novos. Só que a palavra de Deus, irmãos, vai dizer que todas as portas estavam trancadas. Fala, todas as portas estavam trancadas, fechadas. Frustração, fala, frustração estava tendo de sobra dentro daquela casa. Eu imagino que os discípulos conversavam um com o outro depois que Pedro disse, vou pescar. Parece que eu vejo André dizendo, se Pedro vai, eu também vou. Parece que eu vejo Tiago dizendo, se ele desiste, eu também desisto. Parece que eu vejo os discípulos dizendo, se Pedro é o mais forte de todo mundo aqui e está desistindo, nós também vamos desistir. Só que a palavra de Deus diz, irmãos, que quando eles estão arrumando as malinhas dele, quando eles estão pegando as bugigangas dele para sair, quem chega? E ele chega, irmãos. Ele não bate na porta, ele não destranca cadeado, mas simplesmente ele aparece no meio deles dizendo, sabe o que? Pergunte o que, bispo? Paz seja convosco. Parece que eu vejo Pedro mestre, Jesus, eu já trato contigo, Pedro. E vai para Tomé. Tomé, tu disse que é impossível. Deus me deu essa palavra. Porque tem pessoas que disseram, impossível eu voltar a ver ele de novo, é impossível enxergar ele de novo, é impossível sentir ele de novo. Ei, há pessoas aqui, minha bispa, que declararam, eu nunca mais vou alcançar o nível que eu tinha, nunca mais vou falar em mistério, rodar no poder, nunca mais vou ter força para ir no monte, nunca mais vou ter a visão que eu tinha da palavra para pregar, nunca mais.
E aí ele chega. E ele vai exatamente em quem disse nunca mais. E aí, Tomé, olha aqui. Qual é a primeira parte que Jesus mostra para Tomé? Qual é? Se der vontade de chorar, chora, irmão. A presença de Deus está aqui. Qual é a primeira parte que ele mostra a Tomé? Fala, igreja, pelo amor de Deus. As mãos. E por que ele mostra as mãos para Tomé? Fala. Porque ele estava mostrando os furos da mão? Não. Sabe o que ele estava querendo dizer para Tomé? Porque mão fala de serviço, mão fala de obra. Ele está dizendo para Tomé: está vendo essa marca aqui, Tomé? A marca não vai impedir de eu trabalhar. A marca não vai impedir de eu agir. A marca não vai impedir, Tomé, de eu trabalhar. Deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Aí Tomé olha assim, ele diz assim: olha esse furo aqui. Aí Tomé: és tu, Senhor. Ele diz: só porque tu me viste, Tomé, agora você crê. Bem-aventurado são aqueles que não viram, mas acreditaram. Aleluia. E ele volta para os discípulos, e eu vou conjecturar nesta noite, mais precisamente olhando nos olhos de Pedro, e ele declara: eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Eu vou estar com vocês aonde vocês andarem. Eu quero declarar isso para você que chegou aqui nesta noite dizendo: vou embora, vou parar, já chega, não aguento mais, vou desistir. Ele ressuscitou dentro dos mortos para dizer de novo para eles: eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Termino. Gente, a frustração faz com que você esqueça. A frustração faz com que você paralise. E eu quero te perguntar: por que você está paralisado? Hein? Por que você está paralisado? Por que você decidiu parar? Bispo, eu parei porque eu me magoei muito. Eu parei porque eu me entristeci muito. Eu me tranquei porque eu me feri muito. Porque eu me frustrei. Um dia eu ouvi de uma pessoa: bispo, eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu não sabia se eu chorava ou se eu me alegrava. Porque quando nós chegamos ao nível de reconhecer a nossa vergonha, quando nós chegamos ao nível de falar assim: Senhor, eu reconheço a minha vergonha diante de Ti, a minha nudez diante de Ti, era isso que Adão tinha que ter falado. Era isso. Não era pegar uma folha de uma árvore e tentar esconder a nudez. Era para ele ter dito: Senhor, eu me envergonho da minha nudez. Foi isso que Davi, ele disse para Deus na sua oração no Salmo 51. Não olha, Senhor, para mim, porque se tu olhar para mim, o Senhor vai me rejeitar. Porque eu sou pobre, eu sou cego, eu estou nu. Aleluia, igreja. E a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a obra de Deus pôde prosseguir na vida daqueles homens. Eu quero dizer para você que hoje toda frustração, hoje, dia 30 de junho, o Senhor está sepultando a frustração. A vida está chegando aí. Eu quero dizer para você que você vai poder se levantar. Você vai poder se erguer de novo. Eu estava ensinando o meu filho, dizendo para ele, para o Vinícius, eu falei: filho,
A W. Tozer diz que na tentativa excessiva de nos santificar diante do Senhor, nos frustramos, porque nunca chegaremos a ser santo diante dos olhos dele. Mas todas as vezes que eu reconheço a minha miséria, aleluia, toda vez que eu reconheço a minha miséria diante dele, toda vez que eu falo para ele: Senhor, eu sou um homem miserável. E a gente volta de novo no Salmo 51. Nós aprendemos isso com Davi, porque ele disse: eu sou um miserável. Eu sou um miserável pecador, Senhor. Tira tudo de mim, mas por favor, não me tira a tua presença. Não me tira a tua presença. Fala comigo. Quando ele ressuscitou. Fala, quando ele ressuscitou, era o primeiro dia da semana. Fala, era domingo. Que dia é hoje? Hoje é domingo, dia 30. Hoje é o último dia do mês. Amanhã, segunda-feira, é dia 1º. Amanhã você tem uma nova chance de escrever uma nova história no teu ministério, no teu casamento, na tua casa, na tua família. Começar com uma mentalidade, mas você precisa guardar essa palavra. Porque se você não conseguir guardar essa palavra amanhã, segunda-feira, você vai estar declarando as mesmas palavras que você vem declarando durante esses dias. Vou parar, vou desistir, estou desanimado, não aguento, não suporto. Você entende isso? Eu pedi para separar um louvor que faz tempo que a gente não coloca aqui. E dentro desse louvor, a pergunta é: está chorando por quê? E por quê? A temática é: está chorando por quê? Porque parece que eu vejo Jesus dizendo para eles, dentro daquela casa: por que vocês estão aflitos? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão querendo desistir? Eu estou aqui. Olha eu aqui. Estou aqui, poxa. E eu quero que você faça desse quadradinho que você está aí agora um lugar aonde você vai apresentar a Ele a tua miséria. E se esta semana você de repente, em algum momento disse: eu vou desistir, eu vou parar, eu não aguento mais, eu quero que você fale isso para Ele. Senhor, eu sou essa pessoa que vivo abrindo a boca e dizendo que eu não aguento mais, que eu estou cansado, que eu vou desistir, que eu vou parar. Eu sou essa pessoa que vivo dizendo isso à torta direita, Senhor. Mas quer saber a verdade? A verdade verdadeira, Pai, é que eu falo isso da boca para fora, porque na verdade eu não quero parar. É verdade que você, quando você diz que quer parar, é verdade? Eu tenho certeza que não, que lá no fundo do teu coração, o desejo não é desistir, o desejo é continuar. Ele te entende, Ele te conhece, Ele sabe. Só que Deus também sabe, Ele sabe do limite que você chegou aqui. Eu estou dizendo hoje: se levanta, profeta, se levanta, mulher de Deus, se levanta, homem de Deus, porque Ele entrou aqui. Ele vai entrar no teu coração que está trancado de frustração, que está trancado de agitamento, que está trancado de dor. Ele entra hoje no teu coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus, fecha os olhos, que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando.